Olá, pessoal! Eu sou o Luiz Assis. Confira no vídeo como deixar a filial permanente para o usuário em todas as sessões, facilitando no seu processo. Obrigado. Repare que neste exemplo, estou com o usuário Manager. Portanto, toda vez que eu acessar o SAP Business One, o sistema abre a tela Selecionar a filial padrão. E eu preciso selecionar uma filial, caso preferir deixar uma como padrão. E caso preferir deixar uma filial como padrão para a sessão, você consegue selecionar normalmente. Por exemplo, eu vou clicar aqui primeiro em cancelar. Em seguida, menu principal, vendas, pedido de venda. Repare que o meu usuário possui duas empresas liberadas, uma matriz e uma filial. Caso eu não definir uma padrão para a seção atual, toda vez que eu abrir um documento e ele ter o campo de filial para quem ter as filiais múltiplas ativadas, você tem que selecionar a filial de sua preferência. Caso preferir, na seção atual, você pode definir uma filial padrão. Porém, dessa forma, é pontual por seção. Aqui você tem a opção Seleção de filial padrão. Após clicar, selecionar filial padrão. Por exemplo, eu quero a empresa filial. Eu vou clicar na linha relacionada à empresa, definir como padrão. Após clicar, o sistema já definiu a filial como padrão, porém, apenas para a seção atual. Se eu clicar aqui novamente em Seleção de filial padrão, ele mostra a linha selecionada. Por exemplo, compras, pedido de compra, outro documento. Ele carregou com a filial que eu defini como padrão, a filial treinamentos. Dessa forma, é por seção. Se eu reiniciar o SAP, o sistema vai abrir a tela novamente para eu selecionar, caso preferir, a filial padrão. Uma forma prática de reiniciar o sistema: Administração, selecionar empresa, clica na empresa na base de dados de sua preferência. No meu é esta primeira, modificar usuário. Vou repetir o mesmo usuário, senha, OK. Após autenticar, o sistema abriu a tela Selecionar filial padrão e o meu usuário Manager possui duas filiais atribuídas. Portanto, ele exibiu as duas para mim. Agora que vem a parte que vai deixar o processo mais prático. Em seguida, caso preferir deixar uma filial como padrão permanente, que é o objetivo do vídeo, você tem uma forma diferente. Para isso, clique aqui em Minhas configurações pessoais. Você pode localizar outro usuário e atribuir para o usuário normalmente. No meu exemplo, efetuarei para o meu usuário Manager, que é um superusuário e possui permissão total. Em padrões, repare que não tem configuração definida. Você precisa configurar no campo Padrões. Para isso, você pode pressionar o Tab dentro do campo ou clicar neste botão. Repare que eu tenho 5 opções.
eu posso selecionar uma opção existente ou novo. Aqui eu vou colocar o código seguindo a minha sequência e a descrição ramo treinamentos. Em seguida, clique na aba Padrões. Repare que tem o campo Filial. Eu vou selecionar aqui a empresa matriz, ou seja, quem ter o código 6 vai ter a filial matriz como padrão permanente. Adicionar. Operação completada com sucesso. Repare que já veio aqui para o campo Padrões, para o meu usuário Manager. Para finalizar, atualizar. Operação completada com sucesso novamente. Para validar, uma forma mais prática de reiniciar o SAP, administração, selecionar a empresa, clique na empresa e aqui você tem modificar usuário. Manager, que é o mesmo usuário, e a senha. Repare que o sistema não abriu a tela para selecionar, caso preferir, a filial padrão. Portanto, se eu clicar aqui nesta opção, Seleção de filial padrão, repare que o sistema já está com a linha da matriz selecionada. Porém, em nenhum momento eu cliquei e selecionei manualmente. O sistema já reconheceu que o usuário Manager possui o campo Padrões com a configuração para ter a matriz configurada como padrão permanente. Eu posso abrir um documento e o sistema abrirá o documento com a filial matriz que eu defini como padrão permanente para o meu usuário. Caso você ter mais de uma empresa atribuída e querer trabalhar com outra pontualmente, você pode modificar. Por exemplo, eu modifiquei para a filial. Porém, se eu fechar a tela e entrar novamente, ele vai carregar a matriz. Durante a sessão, você quer modificar pontualmente na sessão, você pode clicar aqui em Seleção de filial padrão e definir a filial treinamentos, conforme o meu exemplo, como padrão. Porém, desta forma, é pontualmente por sessão. Vou abrir um documento, a filial. Se eu reiniciar o SAP, repare que ele não abriu a tela para selecionar opcionalmente a filial padrão. E se eu clicar aqui, ele carregou a matriz. E para finalizar, vou abrir um documento novamente, matriz como padrão permanente para o meu usuário. Lembrando que você pode atribuir para mais de um usuário, facilitando conforme o processo do usuário. Dessa forma, você conseguirá definir uma filial padrão permanente para o usuário, facilitando o processo. Espero ter ajudado. Um forte abraço.